Considerada a primeira estilista negra a entrar no cenário de moda, Anne Cole Lowe foi uma mulher, estilista norte-americana, trabalhou a partir da década de 1920 até se aposentar no início da década de 1970. Anne conquistou uma ilustre clientela que inclui os Vanderbilt e os Roosevelt, além de ter criado o vestido de casamento da Jackie Onassis. Quer saber a história completa da estilista Anne Lowe, ela que não teve o reconhecimento que ela mereceu? Continue assistindo esse vídeo, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like que é muito importante, comentem aqui embaixo se vocês já conheciam essa história e agora bora para mais uma quarta efêmera. Anne Lowe nasceu em 1898 na cidade de Clayton, no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Neta de uma escrava e de um senhor de plantações e filha da Georgia Tompkins, na qual ela foi uma escrava costureira, onde ela foi emancipada pelo General Cole. A Anne perdeu a sua mãe quando ela tinha apenas 16 anos, e nessa época a mãe dela estava fazendo 4 vestidos de noite de gala para a primeira-dama do estado do Alabama, Alice Kirkland O'Neill. E nisso a Anne teve que pegar esse trabalho e terminar com ele, já que a mãe dela havia falecido. E com isso, a Anne terminou o trabalho brilhantemente, os 4 vestidos ficaram impecáveis, e a mulher gostou muito do trabalho dela, e nisso a Anne lançou sua carreira como costureira, estilista, lá quando ela tinha apenas 16 anos. Antes disso, em 1912, com apenas 14 anos, ela teve um filho chamado Arthur Lee com seu então marido Lee Cohen. É tudo parecido os nomes, mas ela teve um filho chamado Arthur Lee com 14 anos do seu marido Lee Cohen. O marido dela não aprovava essa história de ela estar trabalhando como costureira, como estilista, então ela meio que deixou de trabalhar por um ano antes desses vestidos que ela fez. Obviamente, então tô falando isso antes da mãe dela ter morrido, então ele meio que proibia ela de trabalhar e ela parou realmente por um ano, mas depois disso ela fez esses vestidos e decidiu que ela ia largar o marido pra decidir dedicar a esse trabalho que ela fazia tão brilhantemente. Ela acabou recebendo uma proposta de emprego de uma primeira-dama lá da Flórida, de uma cidade, onde ela recebeu essa proposta de ser a estilista pessoal dessa mulher. Então ela acabou largando o marido e indo pra Flórida com o filho, o Arthur, porque ela queria realmente se dedicar ao trabalho que ela fazia e que ela tanto amava. Ela até menciona em 1964, numa entrevista com o Evening Post, que para ela essa era a chance de fazer vestidos lindos que ela sempre sonhou em fazer. Então ela pegou seu filho e entrou em um trem rumo a Tampa, na cidade da Flórida. Bom, chegando na Flórida, ela começou a trabalhar com essa mulher, mas ela acabou decidindo e percebendo que ela precisava ter mais conhecimento técnico em corte, costura, modelagem, então ela decidiu com apenas 19 anos levar seu filho para Nova York para estudar numa escola, numa faculdade de design. Ela acabou entrando e sendo aceita na Sam Taylor's Design School, é uma faculdade de Nova York, e a escola era segregada e eles não sabiam que eles tinham aceitado uma aluna negra para estudar design, moda, corte e costura. Eles só foram descobrir que ela era negra no primeiro dia de aula dela, na qual ela foi presencialmente lá ter as primeiras aulas. O diretor da escola implorou para que ela não fizesse as aulas, que ela desistisse do curso, mas ela foi mais forte que isso e disse: não, eu vou querer continuar aqui, eu quero aprender e estar nas aulas. E nisso o diretor acabou aceitando, mas ela teve todo o curso dela, todas as aulas sozinha, sem os outros alunos, por conta dessa segregação racial. E o trabalho dela era tão impecável que ela fazia os exercícios das aulas, os alunos tinham que fazer os exercícios de corte, costura, modelagem, e ela fazia tão impecável que os professores pegavam de exemplo as peças que ela criava e fazia e costurava para mostrar para os outros alunos como deveria ser feito. Então ela realmente sabia do que estava fazendo, ela tinha esse conhecimento técnico muito bem colocado no trabalho dela, e nisso ela se formou em 1919, um ano antes do que era previsto para ela se formar, de tão boa, de tão competente que ela era, e o trabalho dela era incrível. Após o término do curso, ela decidiu voltar para a Flórida com o filho dela e abrir a primeira boutique que ela resolveu abrir
com um nome chamado Ann Cohen, e nisso, no melhor momento dessa boutique, ela tinha 18 funcionárias, na qual elas trabalhavam juntas com a estilista, para conseguir atingir as altas demandas de vestidos de festa e vestidos para a classe social mais abastada dos Estados Unidos, que era a clientela dela. Após o sucesso na Flórida, ela resolveu voltar para Nova York, então ela tinha essa ida e vinda de Flórida e Nova York. Em 1928, por causa que ela teve um enorme sucesso na Flórida, ela decidiu que ela gostaria de ir para Nova York com o filho dela e se instalou no Harlem, onde ela tinha guardado $20 mil para conseguir ir para Nova York com uma certa folga econômica, mas já vamos ver que isso vai... Essa questão financeira dela é muito importante para a história dela, porque a questão financeira sempre foi um ponto de travar ela em relação à vida dela, aos negócios dela. E nisso, em Nova York, ela começou a trabalhar para grandes lojas de departamento que existem lá, como a Neiman Marcus e a Henry Badel. Então, eram grandes lojas de departamento. Eu acho que a Neiman Marcus ainda existe, a Henry eu não sei. Mas eram grandes lojas de departamento onde ela vendia as peças, os vestidos dela, e eles revendiam esses vestidos para as clientelas deles. E uma curiosidade muito importante é que em 1946, a atriz Olivia de Havilland vestiu uma criação da Anne, no momento em que ganhou o Oscar de melhor atriz, mas não era o nome da Anne que estava na etiqueta do vestido, e sim o nome da loja Sonia Rosenberg. Então a Anne não ganhou a credibilidade pelo trabalho, por usarem a etiqueta da loja de departamento que vendeu o vestido. Então nessa época, a Anne vendia os vestidos que ela criava para essas lojas de departamento, mas a etiqueta que ia no vestido final não era da Anne, era da loja de departamento que comprou esses vestidos e iam revender para as clientelas. Então, esse foi o primeiro momento em que ela deveria ter ganhado notoriedade pelo trabalho dela e ela acabou não ganhando. Então, uma atriz ganhou o Oscar de melhor atriz, mas quando perguntaram quem ela estava usando, que estilista que ela estava usando, ela não menciona o nome da Anne. Então aí já é o primeiro ponto, daqui a pouco vocês vão ver mais alguns pontos em relação a isso. Então, como eu falei pra vocês antes, a questão financeira era sempre um problema pra Anne. Ela nunca conseguiu vender os vestidos que ela fazia e criava da maneira como ela deveria cobrar. Tanto pela cor dela, tanto por ela ser mulher. Então, mesmo que as clientelas dela eram abastadas em termos financeiros, ela sempre pedia um desconto, ou, me cobra um pouquinho mais barato. Ela até chega a mencionar que um vestido que ela cobrava $300 só pra ela fazer, e a questão de materiais, ela tinha que pagar $450. Então os vestidos, as roupas que ela criava sempre ficavam abaixo do que ela deveria cobrar, e nisso essa questão financeira foi pegando cada vez mais forte. Ela cada vez ficou com mais problemas em relação a dívidas, e tudo porque ela não ganhava o dinheiro que ela deveria ganhar com as peças dela. Em 1950, a Anne e o filho dela já era maior, então ele resolveu ajudar a Anne nessas questões financeiras. Eles abriram a segunda boutique em Nova York, no bairro do Harlem, na Avenida Lexington, e se chamava Anne Lois Gown. Então ela abriu essa segunda boutique, e nisso novas clientelas dessas famílias ricas dos Estados Unidos começaram a serem clientes da Anne. Famílias como a DuPont, a Lodge, a Vanderbilt e os Roosevelts. E foi nesse momento que ela teve a melhor fase em questão financeira, porque o filho dela ajudava muito ela nas questões de vender no preço certo, de pagar as taxas que ela tinha que pagar, de pagar os fornecedores. Então, nesse momento o filho dela ajudou muito ela, e ela começou a diminuir essas questões financeiras como sendo um problema. Mas infelizmente, 8 anos depois, após essa abertura da segunda boutique, o filho dela acaba morrendo em um acidente de carro. E nisso então a Anne de novo teve novas questões financeiras, que eu já vou mencionar aqui. Mas o filho dela infelizmente morreu, e ela realmente ficou sozinha, praticamente tendo que lidar tudo que ela estava fazendo sozinha. Agora vem uma parte super importante da carreira dela. O The Washington Post fez até menciona que essa parte da história dela, ela achou que ia ser um conto de fadas e acabou se tornando um grande pesadelo para a carreira dela, por conta dela ter criado o vestido de noiva da Jack Kennedy com o então senador de Massachusetts, John Fitzgerald Kennedy. Então,
ela que criou o vestido de noiva da Jacqueline Kennedy no casamento dela com o John Kennedy. Então aí é um ponto super importante da carreira dela, mas temos muitos problemas em relação a isso. A mãe da Jack, Janet Auchincloss, já conhecia o trabalho da Anne, porque a estilista havia sido contratada para criar o vestido de casamento dela em 1942. Então a Jack casou em 1953 e a mãe dela já tinha contratado a Anne para fazer os vestidos de casamento dela em 1942. E para vocês terem uma noção de preços, Anne cobrou pelo vestido de casamento da Jack Onassis o valor de $500 na época, o que seria aproximadamente de $5.000 hoje. Mas na época, esse mesmo vestido deveria ter sido cobrado o valor de $1.500. Então aí pra mim já entra o primeiro ponto do pesadelo dela, cobrando super menos o valor do vestido que ela deveria ter cobrado. E 10 dias antes do casamento da Jack Kennedy, um cano de água estourou no ateliê da Anne e destruiu absolutamente todo o trabalho que ela tinha feito em relação ao vestido de noiva da Jack, em relação aos vestidos pós-cerimônia de festa. Então todo esse trabalho estava destruído. Anne ficou devastada, mas encontrou uma solução. Ela encomendou mais tecidos e seu time de costureiras trabalharam dias e noites até que tudo estava refeito e pronto. Ela nunca chegou a mencionar isso para a família Kennedy, e todas as despesas a mais foram absorvidas por ela, onde a mesma deveria ter ganho no total do trabalho como um todo $700 de lucro. Acabou ganhando uma dívida de $2.200. Nesse momento ela estava a um passo de entrar em falência. No dia do casamento, pra mim, foi o ápice do ápice da falta de respeito, do racismo estruturado nos Estados Unidos. Ela resolveu entregar os vestidos por conta dela mesma, levando eles até o casamento, até onde a Jack estava. Então ela pegou um trem para Rhode Island com os vestidos. E ao chegar no prédio onde a Jack se encontrava, os guardas falaram para ela que era para ela pegar as portas de serviço para entrar no prédio. E ela apenas falou para os guardas, a Anne, ela acabou falando para os guardas: se vocês não me deixarem entrar por essa porta da frente, ela não vai ter os vestidos dela. E nisso os guardas deixaram ela entrar por conta disso. A Anne entregou os vestidos, foi embora, e no dia do casamento perguntaram, os repórteres, quem estava na festa, perguntaram para Jack Kennedy quem havia feito o vestido de noiva dela. E ela apenas menciona: uma mulher de cor, não é alta costura. Então ela também, de novo, não teve o reconhecimento, a notoriedade que ela merecia por ter feito um trabalho lindo, impecável, onde o vestido agora tá no museu. E na época ela não menciona quem fez esse vestido de noiva. Tanto é que, uma informação que eu vou falar mais tarde pra vocês, mas eu vou dar um spoiler aqui já pra vocês, só foram saber quem tinha feito o vestido da Jack Kennedy nos anos 2000. Então demorou tudo isso pra descobrir quem havia feito o vestido da Jack Kennedy. E pra mim isso é um absurdo. Bom, em 1962, a Anne infelizmente teve que fechar a boutique que ela havia aberto por conta das questões financeiras. Ela estava com uma dívida enorme e ela não pagava também as taxas que o governo pedia pra ela pagar. Então ela tinha uma dívida com o governo de mais de $13.000 na época. E nisso ela fechou a loja dela e um pouco mais tarde, ela infelizmente teve um glaucoma no olho direito e ela teve que tirar esse olho por conta da doença e ela não tinha o dinheiro para pagar a cirurgia. Bom, então isso era 1962, quando ela teve que fechar a boutique. Em 1968, ela ficou sabendo pelo governo que alguém, um anônimo, havia pago todas as dívidas dela em relação ao governo, as dívidas com fornecedores. Então ela estava com o nome limpo, vamos dizer assim, mas ela nunca soube quem foi essa pessoa que pagou. A estilista até menciona em 2 entrevistas que ela concedeu para a Ebony e o The Post que ela nunca descobriu quem foi a pessoa que pagou, mas que ela acredita ter sido a própria Jack Kennedy, mas isso nunca foi confirmado. Então a Anne achava que podia ter sido a Jack Kennedy, mas nunca foi confirmado se foi a Jack Kennedy ou não, ou foi outra pessoa que resolveu ajudar ela e pagar todas as dívidas que ela tinha. Então, com isso, em 1968, a Anne consegue reabrir a casa, a boutique dela em Nova York, mas em outro lugar. Agora ela vai reabrir
essa boutique na Madison Avenue, uma das principais avenidas de moda e do centro comercial de Nova York. E nisso ela foi a primeira mulher afro-americana a conseguir fazer isso. O nome da boutique se chamava Anne Lowe's Originals, agora ela colocou Anne Lowe Originals, o nome da boutique dela. E ela se aposentou 4 anos depois, em 1972, com aproximadamente 74 anos. E só uma informação, no seu melhor momento da carreira, a estilista mantinha uma equipe com 35 funcionários, criava mais de 1.000 vestidos por ano e ganhava aproximadamente $300 mil anuais. A Anne Lowe faleceu em 25 de fevereiro de 1981 por uma doença na qual nunca foi mencionada. E como eu falei pra vocês, essa notoriedade ela só foi ganhada em relação a uma notoriedade maior só no início dos anos 2000, quando a Biblioteca e Museu John Kennedy realizou a celebração dos 50 anos do casamento dos dois, com uma exibição em 2003, incluindo o vestido de noiva usado pela Jack Kennedy. Só que dessa vez o curador que fez essa exposição, decidiu colocar o nome da Anne, que foi a mulher, a estilista que criou o vestido. E nisso as pessoas descobriram quem tinha criado e desenvolvido o vestido de noiva da Jack Kennedy. E esse vestido de noiva é um dos mais icônicos em relação à história da moda. Todo mundo fala sobre ele, muita gente conhece esse vestido. Esse vestido está em museu, então ele é muito importante para a história da moda. Mas, infelizmente, o nome da Anne só foi surgir em 2003. Isso pra mim é tipo o ápice do absurdo. Eu fiquei muito irritado lendo e pesquisando essa história, mas eu resolvi contar pra vocês porque eu acho fundamental contar isso pra vocês. Hoje as criações da Anne Lowe podem ser vistas no Max Costume Institute of Fashion, no Fashion Institute of Technology e no The Smithsonian Institution's National Museum of African American History and Culture, principais museus norte-americanos. E é assim que eu encerro esse vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achei extremamente importante trazer pra vocês. Eu não conhecia a história dela. Acabei pesquisando o que eu queria contar pra vocês nessa quarta efêmera e acabei encontrando ela. E foi um prazer imenso ter lido, pesquisado sobre ela. É uma pena e eu fiquei muito irritado em algumas coisas, como eu mencionei no vídeo. Mas espero que vocês possam conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, pesquisem na internet, tem algumas coisas a mais. E eu quero muito agradecer quem ficou até aqui, acompanhe nas redes sociais, deixe seu like que é muito importante, compartilhe com seus amigos essa história fantástica, essa história linda de uma mulher incrível, forte, guerreira. E se inscrevam no canal. E é isso, gente. Obrigado por mais essa quarta efêmera e até o próximo vídeo.